volta para cá o nosso time todo, a gente vai falar do outro lado. A gente vai falar do aceno que o presidente Jair Bolsonaro fez aí a evangélicos no momento que as relações ou mesmo a presença forte desse grupo no governo começou a gerar algum desgaste, né, Renata? A gente está vendo ali esse aceno aos evangélicos no momento em que o Bolsonaro continua mantendo a dianteira nesse segmento nas pesquisas, segundo os principais institutos, mas vê Lula encostar, e no momento em que dois pastores viraram a maior vidraça política do governo no ano de campanha, dando munição para que se discuta a criação de uma CPI do Ministério da Educação. Lembrando, dois pastores que pediam propina no MEC, né? Pediam propina a prefeitos, segundo dizem os prefeitos, para alavancar projetos dentro do MEC. MEC que tinha também um ministro evangélico e que a própria bancada evangélica decidiu pressionar para que ele saísse para ver se encerrava o caso. Bolsonaro hoje se volta a esse grupo e faz acenos muito fortes, né? Ele inclusive mudou ali do João 8,32, escolheu um novo versículo falando nada temeis, nem mesmo a morte, a não ser a morte eterna. O presidente mostra que segue fazendo muitos acenos e olhando com atenção para esse grupo que foi fundamental para a eleição dele em 2018 e que caminha para ser a maioria do Brasil dentro de alguns anos. Rê. A senha está, me parece, no que você colocou, Dani. O presidente tem uma boa posição nesse segmento, com esse público. Ele tem uma dianteira, mas ela não é absolutamente confortável. Então, há um trabalho muito grande do lado do PT, o PT sabe disso, de se comunicar com esse eleitorado, um eleitorado que, em muitos segmentos dentro, né, do público evangélico, se caracteriza, e se identifica, claro, com um discurso conservador. O PT já teve entrada nesse público, entende que é um caminho, mas há um trabalho muito grande a ser feito. Mas do lado do presidente Jair Bolsonaro, não é que o trabalho já foi feito e tá tudo dominado. São manifestações constantes que Bolsonaro, nos últimos anos e durante o seu governo, fez questão de dar e manter para ter esse público perto dele. E aí a gente está falando, primeiro, presença em eventos dos evangélicos. Quando o Bolsonaro começa a falar, Dani, trazendo aqui pela memória, sobre reeleição, ele faz isso num grande evento de evangélicos em São Paulo, ainda ali no início do seu mandato. Então, ele escolhe esses eventos para se colocar, para falar sobre um projeto de poder. A proximidade com lideranças evangélicas que ele cultivou ao longo do seu governo e faz questão de manter agora. O aceno de um projeto de poder que passe por uma representatividade também na Suprema Corte, algo que ele entregou, então que ele está agora, de certa forma, lembrando e falando com esse pessoal. Tudo isso está numa conta de um trabalho constante que não se esgota. Sobre o desgaste recente com o MEC, é importante a gente lembrar que quando as lideranças ficaram vocais, elas cobravam a saída de Milton Ribeiro para que ficassem mais liberadas para apoiar Bolsonaro, porque se preocupavam com o desgaste que recairia sobre elas, lideranças evangélicas, na política, nas eleições. Tem uma coisa que é interessante também, acho que a gente precisa falar dela aqui, que é o papel da primeira-dama, né, Michele Bolsonaro. A primeira-dama, ela sim é evangélica, ela praticante, né, assim como, por exemplo, o ministro do Supremo, André Mendonça, eles inclusive tinham essa comunhão, né, digamos assim, falando estritamente aqui nos termos religiosos mesmo, né. E aí, Yuri Pita, Michele Bolsonaro começa a aparecer mais na campanha do presidente, mantendo aí de novo essa comunicação direta com o eleitorado evangélico e também para dar uma suavizada, né? Ela teve um evento no Sul e a presença dela foi muito notada, gerou bastante debate, né? Lembrando que o presidente vai pior entre as mulheres, o que se repete também quando você pega as mulheres evangélicas no recorte das pesquisas. Então tem toda uma estratégia, né? Essa chegada mais perto de Michele Bolsonaro, a suavidade que ela traz e a comunicação que ela tem direta com essa fatia do eleitorado dos evangélicos, porque, de fato, ela é crente, ela exerce a crença, ela é evangélica praticante. Yuri? Ela tem uma série de atributos que são interessantes desse ponto de vista de estratégia de imagem eleitoral. O fato de ser mulher
que é um segmento em que Jair Bolsonaro tem pior performance. Inclusive, hoje, o cientista político Jairo Nicolau, outro dia o Leandro Rezende citou esse professor, e ele fez uma thread nas redes sociais dele hoje, detalhando dados daquela pesquisa Quest que a gente trouxe semana passada, a pesquisa Genial Quest, e que ele mostra que o presidente Jair Bolsonaro já recuperou, inclusive com dianteira numérica, por exemplo, no público entre homens brancos. Mas nesse público feminino, e aí se for segmentar por gênero, por idade, existe uma maior dificuldade. E havia, o que Jairo Nicolau chamou a atenção, é que inclusive Jair Bolsonaro estava recuperando uma vantagem entre homens jovens também. E vale a gente lembrar, quando se considera jovens entre homens e mulheres, também havia uma vantagem de Lula em relação a Bolsonaro. Ou seja, há uma série de segmentos ali que podem ser úteis para Bolsonaro recuperar eleitorado e que a primeira-dama Michele Bolsonaro pode ajudar. Mulheres, nos evangélicos, o presidente Jair Bolsonaro tende a ir melhor do que Lula por uma série de questões e aquele discurso que Lula fez em relação ao aborto não ajuda nesse objetivo do PT de manter a competitividade entre Lula e Bolsonaro, especificamente nesse segmento. É um tema que é mais difícil de ser trabalhado com o segmento evangélico, porque rompe com um dogma muito forte desse segmento social, e por isso esse tipo de estratégia sempre acaba sendo considerado em campanhas eleitorais tão acirradas quanto que a gente está prenunciando já.